Oséias capítulo 7. A impiedade dos governantes. Ora, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo o que observo são as malignidades de Efraim e os crimes de Samaria. Porquanto vivem na prática do engano e das fraudes, ladrões invadem as casas e o bando dos assaltantes despoja nas ruas. Mas eles não atinam para o fato de que eu me recordo de todas as suas más atitudes. Seus pecados os envolvem, e eu os observo atentamente, sem parar. Eis que são hábeis em fazer a alegria dos governantes com suas malignidades, e divertem os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros. São semelhantes a um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde o amassar da massa até que seja levedada. E os príncipes perderam o bom senso, e adoeceram de tanto vinho que beberam no dia da festa do nosso rei, e diante dos zombadores. O rei fez todo tipo de tolices. Ora, eles têm preparado o próprio coração como quem cuida de um forno, enquanto estão à espreita e fazendo intrigas. O ódio deles arde lentamente durante toda a noite, mas logo pela manhã queima com chamas abrasadoras. Todos eles se esquentam como um forno, e devoram seus governantes e juízes. Todos os seus reis caem. Não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome e que fale comigo em oração. Efraim mistura-se com as nações pagãs. Efraim é um bolo mal assado, que não foi virado. Estrangeiros de toda parte sugam a sua força, mas ele nem sequer nota. Seus cabelos vão branqueando como cinza espalhada sob a cabeça, mas ele nem repara nesse sinal. A arrogância de Israel é a maior testemunha contra ele. Todavia, apesar de tudo isso, ele não se arrepende e nem volta para Yahvé, para o seu Elohim, Deus. Israel nem mesmo procura a minha ajuda. Ora, Efraim é como uma pomba facilmente persuadida e enganada por causa da sua falta de sabedoria. Ora apela ao Egito, ora volta-se para a Síria. Contudo, eu os agarrarei como quem pega pássaros com uma rede. Eu os punirei severamente, de acordo com as mensagens que tenho ouvido na sua comunidade. Ai dessa gente! Jamais deveriam ter me desprezado. Ó destruição, vem sobre eles, porquanto se rebelaram e teimaram em se afastar de mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam por mim com sinceridade de coração. Quando gemem orando em seus leitos, reúnem-se alegremente por causa do trigo e do vinho, mas fogem da minha presença. No entanto, fui eu que os ensinei e lhes fortaleci os braços, contudo, tramam mal contra mim. Eles voltam, mas não na direção certa do Altíssimo. São como um arco fraudulento. Eis que seus príncipes e líderes tombam mediante o fio da espada, por causa da insolência da sua língua, e, por isso, sofrerão zombarias por parte de todo o povo do Egito. Oséias capítulo 8. Vem o dia do juízo de Israel. Agora, pois, leva o chofar, trombeta, a tua boca para soar o alarme. Ele vem como águia contra a casa de Yahvé, o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha Torá, lei. Eis que Israel clama a mim. Meu Elohim, Deus, nós te reconhecemos. No entanto, porque Israel desprezou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Construíram para si ídolos a partir da prata e do ouro que acumularam. Tudo para o seu próprio extermínio. Ó Samaria! Rejeita agora o teu ídolo em forma de bezerro, porquanto a minha ira se inflamou contra eles. Até quando serão incapazes de agir com sinceridade e pureza? Esta escultura foi feita pelas mãos de Israel. Um artífice a fez, e ele não é Elohim, Deus. Portanto, o bezerro de Samaria será partido em pedaços.
Porque semeiam vento, colherão tempestade. Não haverá seara, pois o talo não produzirá cereal. O pouco que der, os estrangeiros o devorarão. Israel foi consumido. Agora está entre as nações, como um vaso, a que ninguém dá valor. Porquanto subiram à Síria como um jumento selvagem que vagueia solitário. Ainda estão livres, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenha se entregado às nações como mercadoria, agora os ajuntarei. E logo começarão a definhar debaixo da opressão do rei dos príncipes, o rei poderoso. Ainda que Efraim tenha erguido muitos altares a Baal para conseguir perdão pelos seus pecados, eles próprios se tornaram altares para o pecado. Ora, eu mesmo lhes escrevi, repetidas vezes, muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor. Quanto aos sacrifícios que me elevam através do fogo, que abatem os animais e os comem, porque Yahvé, o Eterno, não se agrada nem aceita as suas ofertas de elevação. De agora em diante, o Senhor se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o cativeiro, ao Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades. Contudo, sobre suas cidades mandarei fogo, e este será de tal ordem que consumirá suas fortalezas. Oséias capítulo 9. O adultério espiritual de Israel. Não te alegres, ó Israel, não regozijes, como os povos pagãos, pois te prostituíste, desprezando o teu Deus. Amaste a paga de prostituição em cada eira de trigo. A eira e o lagar não vos sustentarão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra de Yahvé não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerá alimento impuro. Não derramarão libações, oferta de vinho, a Yahvé, tampouco os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. Seu pão será como o pão dos pranteadores. Todos que dele se alimentam tornam-se imundos, porquanto esse pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, as festas fixas, e nos dias de celebrações a Yahvé? Vede, eis que eles fogem da destruição, mas o Egito os recolherá. E Mênfis, a cidade dos túmulos, haverá de sepultá-los. Todos os seus preciosos objetos de prata serão herdados pelos espinheiros. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias do castigo estão muito próximos. Chegarão os dias de retribuição. Que todo Israel saiba, por serem tantos os vossos pecados e transgressões, e tão grande a vossa malignidade, o profeta é considerado um tolo, e o homem inspirado por Deus, um insensato varrido. O profeta, sob a direção de Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e a hostilidade na casa de Elohim, o templo do seu Deus. Eles se deixaram corromper profundamente, como nos dias de Gibeá. E Deus se lembrará de todos os atos malignos do seu povo e o castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto. Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Entretanto, quando eles chegaram a Baal-Peor, Deus do Monte Peor, consagraram-se àquele ídolo ignóbil e se tornaram tão abomináveis quanto aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como um pássaro que foge assustado. Não haverá nascimento, nem gravidez, tampouco concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu mesmo os privarei da companhia deles, a fim de que não lhes reste mais ninguém. Ai do povo, quando eu me afastar de Efraim. Eis que observei Efraim plantando num lugar prazível, como Tiro. No entanto, Efraim entregará seus filhos nas mãos do matador. Ó Yahvé, que darás a esse povo? Dá-lhes ventres que abortem, seios secos que não possam amamentar.
Ora, toda a malignidade do povo de Israel teve início em Gilgal, ciclo de pedras, isto é, centro de idolatria. De fato, a partir do que praticaram ali, passei a odiá-los. Portanto, eu os lançarei fora da minha família e propriedade, por causa de todas as suas más atitudes. Não lhes dedicarei mais o meu amor, porquanto todos os seus príncipes e líderes se revoltaram contra mim. Sendo assim, Efraim está ferido, a sua raiz está seca. Eles não darão frutos, ainda que gerem e tenham filhos. Eu matarei a sua prole amada. Eis que meu Elohim, Deus, os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Caminharão, pois, errantes e sem rumo entre as nações pagãs.